Boa. Bom, é sempre chato, né, me apresentar, essas coisas, mas só pra. O dia que toda. Gente, difícil dar aula com amigo, cara, porque aí a galera começa a dar risadinha e você cai na risadinha de novo. É muito triste isso, mas vamos lá. Bom, vamos lá, vou até pegar. Herculino, eu vou pegar você ali, porque você não me conhece ainda, então bora lá. Eu sou professora, na Alexbi, sou formada em Direito, fiz mestrado também em Direito e acabei enveredando aí para essa parte de Direito e Tecnologia, né? E meu primeiro trabalho, assim, formal foi na Luplex, onde eu fazia automação de documentos jurídicos, né? Então aprendi a programar documentos jurídicos por lá. E aí mais tarde, eu, conjuntamente com outras pessoas, a gente criou ali o braço educacional para ensinar advogado a programar. Então foi bem, bem legal, bem legal. O Diego está ali representando a turma da Luplex, queridíssima. E aí, recentemente, a gente saiu, algumas pessoas saíram da Luplex ali para a gente criar uma outra empresa, que é a LexB, hoje, que vocês, enfim, participando desse evento, para justamente auxiliar a turma do direito nesse processo de transformação digital. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a LexB, mas só para dar esse contexto, né, um pouquinho maior, é, enfim, me apresentando mesmo só porque eu vou dar essa aulinha, então acho que é adequado eu fazer essa introdução. Bom, falando em LexB, né, nessa etapa aqui, o que que a gente se propõe a fazer então, né? Ah, porque muita gente vê a gente, né, fazendo cursos, fazendo, né, participando, né, workshops, participando em outros lugares, né, e o que que a gente apronta, então? Nós somos, de fato, uma empresa ali que ajuda a turma do direito a passar por transformação, processo de transformação digital, e a ideia é que a gente tenha três pilares para ajudar a gente nesse processo, né? Educação, tecnologia e inovação. E quando a gente fala de educação, é justamente para a gente desenvolver essas novas competências e habilidades, né? Então é isso. Pô, o que que é programação para a turma do direito? Né? Como é que eu aprendo lógica de programação? Então, é tentar trazer alguns conceitos que são mais técnicos, mas de uma forma mais amigável para a turma do direito, né? Para que a turma do direito possa se apropriar mais desse conhecimento e poder participar melhor das tomadas de decisões, das contratações de produtos e serviços tecnológicos, né? Participar. Eu acho que esse é um ponto muito, muito, muito importante. E aí, por meio da educação, né, a gente evolui também para tecnologia, na verdade. Eu pulei o slide, eu já volto no outro. Por quê? Porque ali, tendo esse senso crítico, a gente, né, do que eu preciso, do que eu não preciso, entendendo mais sobre tecnologia, eu vou escolher melhor, né, as melhores formas, as melhores tecnologias, né, implantações possíveis para o meu negócio, para a minha realidade, para a empresa que eu trabalho. Então, ter essa parte educacional é muito importante para a gente ter esse processo ali mais crítico, né, nesse segundo momento. Então, saber escolher melhor. E aí, por fim, a gente tem essa terceira etapa. Então, fui lá, entendi melhor esse contexto de tecnológico aplicado ao direito. Depois participei ali, escolhendo, vendo o que faz mais sentido de tecnologia para minha realidade, a realidade do meu escritório. E aí eu vou, né, notar e perceber que inserir tecnologia no mundo do direito faz com que novas portas se abram, né? Então a gente vai descobrir novos modelos de negócios, novas atividades, coisas que antes não acontecia, né? Enfim, por outros meios, mas muita coisa muda com a entrada da tecnologia. A gente sempre fala, não é só apenas contratar uma ferramenta, é muito mais. E a gente tem que passar e ter consciência desse processo. Então, estamos aí para dar um apoio moral para a galera passar, a galera do direito passar por esse processo de transformação digital. Bom, aqui a gente já começa um pouco então da aula mesmo, dessa conversa, do workshop. Porque a gente vai falar um pouquinho, a gente vai trabalhar na parte mais prática com o chatbot, porque, enfim, lógica de programação aplicada, não tem como falar de lógica de programação sem praticar, então a gente vai ter esse segundo momento do nosso workshop aqui para falar sobre isso, mas a gente tem que trazer um pouquinho de contexto. Então, a gente trouxe aqui de novo, a turma.
já sabe um pouco desse contexto, o Kelly, Diego, a turma já tava com saudade, né, dos algoritmos ali, ninguém aguenta mais brincadeira, gente. Todo mundo com muita saudade da gente, dos nossos slides ali, mas é bom a gente relembrar, reviver, rememorar, não é mesmo? É isso. Os principais conceitos. E aí, quando a gente, antes da gente entrar para programação ali e Fielce, né, esses pontos importantes, a gente tem que pensar o que é o algoritmo, né? O que a gente está fazendo quando a gente está programando, né? E aí a gente tem que voltar para a base para entender, bom, o que é o algoritmo? Porque todo mundo fala, todo mundo conversa, todo mundo discute, a gente pensa em algoritmos fantásticos, mas o que é? Né? E aí aquela resposta básica triste, né? Uma sequência de instruções que pode ser executada numa máquina. Poderia ser muito mais complexo? Poderia, mas não. É simples, é um conceito muito simples quando a gente está falando de lógica, né? De programação, assim, algoritmo é justamente sequência de instruções, é um passo a passo para ser executado por uma máquina. E aí a gente sempre bom falar, né? A gente sempre associa, como eu estava mencionando agora há pouco, algoritmos com Facebook, Google, Spotify, né? Então, com tecnologias mais parrudas aqui, que são mais próximas do nosso dia a dia hoje. Mas esse conceito, ele é muito, muito antigo. Então, porque justamente era, olha, comandos, instruções passo a passo para resolver problemas, né? Hoje, lógico, a gente usa com tecnologia, né? Então, passo a passo para ensinar a máquina a nos auxiliar, né? A fazer isso, a resolver esses problemas. Mas antes, o algoritmo de Euclides, eu nem lembro, que era 1400, Amanda, eu nem lembro, acho que era mil... Ai, não lembro agora. Mais ou menos isso, né? E, inclusive era antes de Cristo, eu acho, salvo engano. Antigo. E aí eu trouxe algo, a gente traz também algo da nossa época, da minha época, eu não posso nem falar nossa, porque, né? Ábaco, minha gente. Quando, olha, a Kelly já tá com aquela cara de Leilani, que raiva. Vocês, as pessoas da minha idade pra cima aprenderam a contar com ábaco, né, gente? É isso, assim, as outras crianças já começaram a ter calculadorinha na pré-escola. A gente não, era raiz, comia terra e tinha ábaco. Então, assim, exato. E ábaco nada mais é do que o quê? Um passo a passo para o quê? Para aprender a fazer conta, né? Para eu contar. Então, assim, só para a gente ver, e enfim, a brincadeira toda aqui é justamente para que a gente possa entender que isso faz mais parte do nosso dia a dia do que a gente imagina, e não só atrelar com tecnologia, muito embora hoje o contexto em que a gente está vivenciando isso aparece mais, né, a ideia de algoritmos ali com tecnologia. Mas tem alguns comandos aqui, falando em algoritmos, né, que são muito importantes e que são a base da lógica de programação, tá? E a gente não vai explorar todos hoje, mas guardem no coração, faz uma tatuagem, resolve a vida nesse sentido e depois se aprofunda. Mas para lembrar que tem 4 tipos de instruções ali que são muito importantes quando a gente quer aprender mais sobre lógica de programação. E se vocês notarem, elas não são tão distantes ou tão cabeludas ou tão complexas como a gente pode imaginar, né? Elas têm uma certa proximidade, principalmente quando a gente fala assim de direito, se a gente parar para pensar, né? Então, quando a gente fala, né, instruções ali declarativas, né? Eu estou falando aqui, eu estou declarando aquela informação, né? O número do processo é 1234, né? O contrato expira em. Então, estou declarando aquelas informações, declarando aqueles dados, né? Então, a gente entende o que é isso, né? Instruções condicionais, né? Caso seja o dia quinta, desculpa, caso seja o quinto dia útil, pague as contas, né? E se não for o dia quinta, opa, não tá saindo. E se não for o quinto dia útil, o que acontece? Nada, sei lá, não sei, não tá descrito aqui. Exato. Não tem nada escrito aqui, mas é isso. Então aqui eu tô descrevendo, ó, se determinada condição for verdadeira, eu quero que determinada coisa aconteça. Então aqui é caso, né, seja o quinto dia útil, eu vou pagar as contas. Então a gente está colocando ali algumas condicionais, né, informações ali, contexto, né, desvios condicionais
dentro das nossas orações ali para a gente entender exatamente o que a gente vai executar. Instruções iterativas, né? Que também a gente pode falar instruções repetitivas, tá? Enquanto houver recursos, tente de novo. Então, enquanto, né, turma do direito é incansável. Enquanto houver uma oportunidade, a gente continua lutando pelos nossos direitos, pelos nossos, aliás, direitos dos nossos clientes, né? Então, a gente continua na luta e na labuta. E aqui pensando também, né, um exemplo de instruções repetitivas, né? Quando a gente está ali elaborando uma petição, a gente tem ali para cada advogado em que assinar, né, que estiver elaborando aquela petição, ele vai ter que assinar ao final. Então, se eu tenho 3 advogados ali, né, representando meu cliente, ao final os 3 vão ter que assinar ali a petição. Então, enquanto tiver advogados, eu vou ter que, enquanto eu colocar advogados para participar ali elaborando aquela petição, eu vou ter que colocar na assinatura o número correspondente, tá? Então, sempre vou repetir, né? Pensar nessa ideia de repetição. E, por fim, aqui também outras instruções computáveis, a gente fala ali imperativas, né? Que eu estou determinando, falando, né? Estou mandando no linguajar no português mais simplificado aqui. Imprima esse texto na tela, né? Envie o e-mail. Ali até o pessoal sempre fica me zoando, né? leilanelinda@alexb.com.br, que é uma humildade muito grande, né, minha gente? Então, meu e-mail é muito adequado, né? Essa atividade para a pessoa que vos fala. Então, assim, a gente vai pedir para executar determinadas atividades. Eu acho muito interessante, de novo, né? Enfim, o workshop é muito rápido, mas eu acho legal a gente sempre ter isso em mente, até porque isso não é só para, né, lógica de programação. E aí eu sempre falo até, inclusive, estou criando outros cursos em outras instituições, né? Enfim, com a ideia de pensamento computacional, porque a gente tem que entender o algoritmo, né? Como funciona para a gente pensar nas maiores complexidades tecnológicas. Então, é legal vocês guardarem essas ideias justamente para pensar mais para frente depois, quando começa um papo sério de inteligência artificial. Então, é legal entender o básico, e eu acho que essa base de instrução computável é importante para a gente chegar a entender e participar desses debates no mundo do direito que estão chegando cada vez mais, e infelizmente nem todos estamos preparados aí para enfrentar essas discussões com tecnologia mais parruda, tá? Mas, se eu falar assim, né? Herculino vai falar, Leilane, isso é legal, mas que papo chato. A vida é difícil, Herculino. Vida é difícil. Vida é difícil, mas estamos juntos nessa. Vamos passar essa noite juntos aqui para justamente a gente conseguir desmistificar todos os desafios aqui. Ao invés da gente já jogar um programa em Python, outra linguagem, e vocês chorarem aqui, a gente sempre brinca assim, fala assim, vamos devagar, vamos com calma. Vamos pensar, então, em coisas próximas em que a gente pode pensar ali como se aplicam instruções computáveis, pensamento computacional. E aí, qual a primeira coisa que todo mundo aqui sabe que a gente gosta? Vamos ver se o Diego vai chutar certo. Brigadeiro. Não, não, brigadeiro não, Diego. Que tristeza. Achei que já ia rolar um brigadeiro. Ok. Não. Não, que você gosta de, que você já pagou mico fazendo na frente dos outros tudo errado. Olha, gente. Cantar? Ah, Não, lanche. Isso eu cantar também já. também, né? Que bonitinho. Já pagou mico cantando na frente dos outros? Eu paguei, né, Diego? Não fica me denunciando para as pessoas. Não pode falar essas coisas. Boa. Não. Sanduíche, a receita do sanduíche. Essa é famosa. Essa é famosa. Então a gente começa, então, pensando um pouquinho, trazendo de uma forma despretensiosa, a gente vai pensar, então, como construir um algoritmo, né, de receita. Então, para a gente ir devagar. Então, antes da gente chegar brigando com vocês de coisas de direito, vamos devagar. E aí, como vamos no básico, como a gente monta quando a gente está vendo uma receita, quando a gente entra no site, quando alguém passa uma receita no YouTube, a gente sempre tem um passo a passo, um guia de como fazer aquela receita. Isso é básico, né? Então, aqui, no nosso caso, a gente vai montar uma receita de sanduíche. Nossa, que sem graça. É, gente, sem graça, é isso mesmo. A gente não quis inovar, a gente não fez brigadeiro gourmet. Mas a gente deixou aqui a receitinha bonitinha.
mas para mostrar para a gente começar a notar, então, como isso faz parte do nosso dia a dia e como a gente muda a lente quando a gente observa de uma forma diferente ali, com pensamento computacional, né, como algoritmo. Então, vamos devagar. Primeiro, vamos ver isso aqui, né? Receita em linguagem humana. Aí foi que eu falei, ó, a gente tá acostumado, esse é o nosso arroz com feijão, esse é o todo dia. Então, a gente tem, ao lado esquerdo, todos os nossos ingredientes e utensílios que vão ser utilizados nessa receita. E a gente tem ali, né, a quantidade, a gente tem ali a comida, né, enfim, o que é, né, o ingrediente específico. Então, ó, uma fatias de pão boa, 2 fatias de pão, né? 1 colher de sopa de patê, 4 fatias de... Então, assim, isso aqui é trivial, vocês sabem, vocês, né? Os humanos aqui estão olhando e falando, isso é natural do que eu já estou acostumado. E aí, a gente tem do lado direito as instruções, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu monto esse sanduíche? Como que eu executo essa receita? Então, isso vocês estão tranquilos. E aí, a gente passa para um conceito muito importante, né? Muito importante. Que é, nós, na verdade, né, seres humanos, temos muito contexto, né? A gente interpreta muito bem as coisas, né? A gente é treinado a interpretar. O computador não. Então, né, até que o computador não tem contexto. Então é importante a gente lembrar disso, porque a gente vai ter que ser, quando a gente estiver trabalhando com programação, vai ter que ser muito chato, ensinar o passo a passo, porque o computador não sabe nada. Ele, por outro lado, ele executa muito bem, ele é muito rápido, ele é muito, né, em capacidade de processamento, mas interpretação é muito difícil. Então, nós, como futuros e presentes programadores aqui, a gente tem que tomar o cuidado e a cautela para compartilhar, né, para falar para o computador tudo que a gente quer que ele faça, né? Dar todo o contexto. Então, isso é muito importante. Então, agora a gente vem com a receita, né, em linguagem máquina. Justamente, ó, a gente viu a receita em linguagem humana e aí agora a gente dá uma recheada aqui interessante e respira um pouco, tá? Então, um ponto importante, esse slide aqui é o sucesso da vida. Então, a gente vai falar bastante dele. Então, respirem fundo, vamos junto, porque tem bastante informação aqui, tá? Bom, primeira informação, se vocês notarem, a gente tem ao lado esquerdo, onde estava ingredientes e utensílios, vocês estão vendo que está escrito ali declaração, né? E do lado direito, aonde tinha ali, né, o passo a passo, como fazer ali as instruções, a gente tem o que a gente está falando de operação. E é muito parecido quando a gente está trabalhando com programação, gente. Por quê? Porque eu preciso, nesta parte declarativa, dar o contexto, né? Criar o repertório do meu algoritmo, né? Para ele entender o que são quais são aquelas informações e o que são aquelas informações, né? Então a gente precisa trazer esse repertório. Ele é muito importante. Então notem que a gente colocou ali, ó, 2 fatias de pão, 1 colher de sopa de patê, 4 fatias de pepino. Olha o C ali. Então já fiquem ligados, né? Se a gente não falou lá, uma das instruções computáveis era desvios condicionais, aqui tá aparecendo, ó. Se alunas da LexB, né, for igual verdadeiro, eu vou adicionar 1 colher de sopa de caviar. Por quê? Porque são alunos só no sucesso. Então, assim, eu tô colocando aqui que se é verdade que as alunas são da LexB, então eu vou adicionar nessa receita, no repertório, no contexto dessa receita, 1 colher de sopa de caviar. Aí você fala, bom, e se não for? O que acontece? O caviar aparece ou não aparece? Não, não aparece. Por quê? Porque aqui, esse desvio, né? Isso só vai acontecer se alunas da LexB for igual ao verdadeiro. Então, primeiro ponto, a gente está restringindo ali, né? Um desvio condicional. Então, eu estou colocando ali uma informação nova
apenas se determinada informação for verdadeira. Então, isso já é um ponto importante, tá? Isso em lógica de programação, a ideia de desvio condicional aparece muito, tá? E ali a gente também tem os utensílios. Notem aqui nessa parte declarativa que a gente tem 2, 1, 4, 2 em negrito. E aí vem outro ponto muito importante para a gente lembrar, que a gente vai ver, por exemplo, mais para frente, que são as informações variáveis. A depender, né, são as informações que variam a depender do escopo que eu estou trabalhando. Leilane, o que isso quer dizer? Vamos lá, aguenta firme. Isso quer dizer que, a depender, por exemplo, esta receita é uma receita de sanduíche. Então, uma receita de sanduíche, no meu universo, pelo menos, no universo da Leilane, sempre vai ter pão. Tem gente que não come, faz sanduíche sem pão, gente, mas no meu caso não. Então, assim, esta informação, pão, não varia. O que varia? A quantidade de fatias de pão. Porque neste algoritmo que eu estou criando, de uma receita para fazer pão, eu posso querer fazer um dia uma festa de arromba para comemorar o final do ano. E aí eu vou ter que ter muitas fatias de pão para o encerramento do ano. Agora, se for para fazer, né, uma receita só para mim, 2 fatias de pão tá no sucesso. Então é só um sanduichinho, né? Então, assim, de novo, olha que a quantidade varia, mas pão, dentro daquele meu contexto, sempre vai existir. E aí a gente puxa isso para o direito, né? Quando a gente conversa sobre isso, essa ideia de delimitar contexto, delimitar escopo. Então a gente pensem nisso, quando a gente estiver automatizando documentos jurídicos ou outras coisas, a gente sempre tem que delimitar muito bem o escopo, porque no mundo do direito tem muita informação. Então a gente sempre tem que trabalhar com esse escopo mais restrito para que a gente tenha as informações necessárias, tá? Então, vamos lá. Primeira parte declarativa. Eu dei todo o contexto. Então, meu computador sabe que tem 2 fatias de pão, tem colher de sopa de pão, ele sabe que tem, que vai ter isso. Agora que eu dei o repertório dele, agora eu quero que ele execute essa receita, que é o que a gente chama de parte operativa, que é o que está escrito ali, operação, essa parte do canto direito, tá? Então, pegue, olha lá, entre maior e menor, que a gente sempre, vocês sabem que a gente brinca falando boquinhas ali. Então, pegue, olha lá a instrução o quê? Imperativa, olha lá, ó, as instruções computáveis, voltando aqui. Pegue fatias de pão. Por que fatias, de novo? Fatias está entre maior e menor, entre boquinhas. Porque justamente é o que estava ali de quantidade, de números ali de fatias de pão. Então a gente está colocando isso aqui como uma informação variável, né? Uma informação variável. E de pão, como eu acabei de mencionar, não é uma informação variável, porque o escopo dessa receita é de sanduíche, então pão sempre vai ter. E assim a gente vai colocando. Então, ó, eu tô dando o passo a passo na ordem que eu quero que isso seja feito. E aqui, gente, vai outra lição muito importante. Muito, muito, muito importante. A gente precisa, né? A ordem é crucial aqui. Não adianta jogar tudo esparramado, porque o computador ele executa de cima para baixo. Então, cada linha tem que ter sentido. Então, se vocês querem que, por exemplo, pegue fatias de pão fosse o último, tinha que estar lá embaixo. Tá? Então, assim, a ordem, diferentemente de em outras searas da nossa vida, a ordem para fins de programação importa e muito, porque é exatamente a forma como o computador vai executar essas informações, tá bom? Então, beleza. Aqui, ó, olha que interessante. Aquele desvio condicional que a gente colocou aqui, ó, na parte declarativa de declaração, ele se encontra aqui e ele tem inclusive um texto específico para a hipótese, né, para o cenário, se tiver caviar, né? Então, se as das alunas LexB for verdadeiro, ou seja, se as alunas forem da LexB, coloque uma das fatias de pão, número de colher de sopa, né? Então, 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa. Colher de sopa, por que tá aqui colher de sopa?
Porque aqui a medida também pode ser variável. Por exemplo, poderia ser uma colher de chá. Poderia ser outra unidade de medida que não colher de sopa. Ou não, a depender do olhar de quem está programando essa receita, esse algoritmo, pode falar, pô, Leilani, não. Caviar sempre vai ser a colher de sopa porque eu quero fartura, entendeu? Então, a gente poderia colocar isso aqui como informação fixa, mas aqui a gente deixou essa unidade de medida aberta, porque quem sabe as pessoas vão usar medidas diferentes, né? E aqui, generosa de caviar. Então, este texto, o que eu quero chamar atenção? Este texto, coloque uma das faces da fatia de pão, só vai aparecer se, pasmem, se as alunas forem da Alexb, se isso for verdade, né? Que as alunas são da Alexb, tá? Então, de novo, parte aqui de operação, é importante que a gente siga a ordem que a gente quer que o computador execute. E o último ponto que eu acho muito importante retratar aqui com vocês é o seguinte: lembra, não se esqueçam, o computador, de novo, não pensa. Então, se por um momento de falha eu esqueci, falei assim, pô, Leilane, eu gosto muito de azeitona. Aí, só que eu coloco a azeitona, ó, aqui na parte operativa, assim, ó, até antes do C aqui, do caviar. Vamos colocar aqui uma azeitona, tá? Porque eu quero que o computador pegue uma azeitona e coloque ali uma porção de azeitona, porque eu curto no meu sanduíche azeitona. Isso rola se eu não coloquei essa informação na parte declarativa? O que vocês acham? Eu acho que tá erro, hein? Por que dá erro? Por que você acha que dá erro? Porque como você não declarou, o computador não sabe o que ele é uma azeitona. Eles, no que é uma azeitona? Isso, eu acho que fofo essa forma que você, olha lá, Kelly já foi assim, dá ruim. É isso, né? O que é uma azeitona? Eu sei lá, só sei que você pediu para eu executar uma coisa que não tá no meu repertório aqui de declaração. Então vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, tudo que vocês querem, né? Que o computador, na parte operativa, execute, vai ter que estar ali na parte declarativa. Arrasou, Diego, é isso mesmo. Diego e Kelly arrasaram, é isso. Se rolar uma azeitoninha só na parte operativa, não vai rolar, vai dar ruim, porque o computador não vai saber o que é azeitona. Então, sempre muito cuidado, muito amor e carinho. Por enquanto, pessoas estão vivas? Foi muita informação? Não, né? Tá lá. A galera tá no sucesso. Fechou, fechou. Vamos lá. Bom, entendi, Leilane, muito legal. Assim, acho que entendi. E agora? O que que acontece? Como é que, né? E aí? E daí? Aí, esse cachorrinho fofo. Aí, vamos falar um pouquinho mais de fluxo declarativo, né? Como é que a gente observa, então, essas informações, né? Como é que a gente estrutura essa parte de contexto da receita, né? Vamos lá. Então, só para a gente relembrar, este fluxo declarativo que apareceu ali na receita como declaração, justamente é o espaço em que o computador a gente vai definir, como eu mencionei, estou mencionando várias vezes aqui, o repertório, né? Quais informações serão usadas por ele, tá? E aí é o que a gente usa da palavra ali variáveis. A gente está então colocando ali, descrevendo quais são as variáveis daquele contexto. E aí a gente sempre traz um exemplinho aqui para bem bobo, assim, mais próximo da nossa realidade do direito, para a gente ver ali, né? De novo, dentro, por exemplo, de um documento onde tem uma informação variável, né? Então, jornada de trabalho, né? Empregado prestará serviços de jornada de trabalho, informação que varia, né? Dependendo do contrato, né? Pode ser a jornada de trabalho, pode ser diferente, pode ser 40 e não sei quantas horas, pode ser 36, pode ser, não sei, 15 por 20. Estou inventando modo, porque eu não sei nada de trabalho, gente, mas
notem que essas informações podem variar a depender do contrato de trabalho que está sendo performado ali, tá? Então, isso é o que a gente entende por informação variável, né? Por variável, tá? Aqui, ó, das horário de trabalho, aqui também. Horário de trabalho pode variar a depender, né, do trabalho que está sendo executado. Então, pode ser das 8 às 6, das 9 às 7, enfim, pode mudar muito, tá? E aqui também, o intervalo para refeição por dia. Pode ser que você tenha intervalo de 1 hora, pode ser que tenha intervalo de 2 horas. Ou seja, coloquem a lente quando vocês estiverem, porque a gente faz isso muito, né, nos nossos documentos jurídicos, quando a gente vai trabalhar ali para mudar o nome, o endereço, a sede, são informações que variam ali das partes. Então, a gente acaba treinando o olhar para fazer isso. E isso já ajuda vocês a entender ali, justamente quando a gente estiver programando, que a gente vai ter que fazer a mesma coisa, criar essas, né, indicar para o computador quais são essas variáveis, tá? Só que um ponto muito, muito, muito importante não é só indicar quais são essas variáveis, por exemplo, naquele texto. De novo, eu reforço aqui, vocês sabem disso. O computador não tem contexto nenhum. Então, não basta eu dizer para ele, falar assim, ó, esta aqui é uma variável. A gente tem que ser mais específico, mais meticuloso. A gente tem que falar quais são os tipos de dados daquela variável. E aqui o que eu acho legal cada linguagem de programação tem os seus determinados tipos de dados. E isso que é lindo, que a gente acaba tendo a experiência, né? Tendo que aprender quando a gente vai conhecer uma nova linguagem, quais são esses tipos. Aqui o que a gente está trazendo para vocês são os tipos de dados do chatbot que a gente vai brincar lá no segundo bloco. Então, que pode ser, por exemplo, em outras linguagens a gente tem texto, né, string, né, a turma aí. Então, assim, a gente só tá mostrando para vocês, para a gente já ir acostumando também, para vocês poderem colocar isso depois em prática lá, mas só para mostrar para vocês. Então, a gente tem que, além de selecionar as variáveis, a gente vai dizer quais são os tipos de dados dessas variáveis que a gente identificou no nosso documento, por exemplo. Pode ser um texto, né? Como eu disse, texto ali, endereço, a gente pode colocar várias informações, né? Um nome completo de uma pessoa, binário, né? Que são aqueles que envolvem, né? Os tipos de dados que envolvem respostas de sim ou não. Então, é menor de idade? Sim ou não? É casado? Sim ou não? Então, tipo de binário para a gente é bem importante, a gente usa bastante também. Aqui tem o tipo também data, né? Então, data de assinatura, início do contrato, né? Enfim, a gente usa bastante data no mundo jurídico também. Lista atômica, que é dentro de uma lista, né? Conjunto de elementos ali, você só pode escolher uma única opção. Então, no Brasil, ainda a gente só pode escolher ali um tipo de regime, eu salvo engano, né? Olha a Leilane lá, eu tô ficando velha, Amanda, já tô ficando ultrapassada aqui. Mas por exemplo, um regime, né? A gente não pode ter, acho que mais do que outro regime de casamento. Então, você pode escolher uma informação, ou um estado civil. Você não pode ser, gente, já fica a dica, você não pode ser solteiro e casado ao mesmo tempo, só para dizer, tá? Então, para listas atômicas é quando você só pode escolher, ou seja, o usuário escolhe uma única opção. A gente tem essa experiência assim de uma forma super despretensiosa quando a gente está trabalhando com Excel, com Google Forms, que a gente tem que colocar. Então é legal saber que a gente já acaba tendo um pouco dessa experiência com outras ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, sem saber que a gente está de fato ali escolhendo os tipos de dados que a gente vai querer, por exemplo, no formulário, por exemplo, né? Listas não atômicas é o que eu posso escolher mais de um, né? Então, até a gente colocou aqui exemplo, formas de pagamento, eu posso escolher ter 3, 4 formas de pagamento quando eu for executar, né? E tantas outras. Quero fazer uma salada de frutas, eu posso escolher mais de 10 frutas para fazer uma salada de frutas, por exemplo, tá? Então, são essas listas com itens que eu posso escolher mais de uma vez. Nós temos também horário, e aqui é muito legal, porque esse chatbot, enfim,
a turma do direito tem às vezes, essa necessidade de colocar horário para algumas questões, e aí foi inserido também, tá? E por fim, a gente coloca aqui o tipo de dados número, né? Então, aqui no Chat a gente tem essa diferença. Primeiro, interessante, né? Que números a gente tem podemos ter vários tipos. E aqui a gente tem três, né? A gente tem número real, né? Que a turma sempre, eu sempre brinco com a turma. Número real, número inteiro, qual que é a diferença, gente? Alguém lembra? Vou bater se ninguém lembrar. Não lembram? Olha, tinha esperança nessa turma, mas tudo bem. Número real, a gente brinca, né? Com vírgula e aí número inteiro sem vírgula, né? Então o exemplo tá ali, número real. Qual a metragem do apartamento? 125,25 metros quadrados, né? Então a gente coloca vírgula. Número inteiro é aquela, né? Prazo de duração do contrato, normalmente meses, a gente coloca número inteiro, né? 12 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, a gente não coloca quebradinho, normalmente, né? No mundo jurídico, a gente coloca número inteiro. E por fim, o tipo de dado monetário, né? Que aqui é importante falar assim, pô, Leilani, mas monetário, tipo, ele já é um número real porque tem vírgula. E aqui é justamente porque colocar como valor monetário traz algumas especificidades, principalmente quando a gente tem que transformar para extenso, ou tem, por exemplo, outras contagens quando estão em outras moedas, por exemplo, Estados Unidos, a gente coloca ponto. Então, trabalhar com o número monetário tem algumas especificidades que poderiam dar trabalho. Então, o criador do Chatfact, desse brinquedo que vocês vão experimentar mais tarde, achou melhor colocar ali tipo monetário, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Só um pedacinho de código, só para a gente ir desmistificando um pouco como é que é a parte declarativa quando a gente for trabalhar com o Chatfact, tá? Com esse bot, com o chatbot. Então, notem que aqui de sintaxe, né, a gente sempre vai iniciar com arroba. Por quê? Gente, a forma é a língua, né, que foi criada. Então, ele vai, computador de novo, computador não tem contexto. O arroba vai indicar para o computador para que ele possa entender que, opa, pera lá, aqui neste código começa a parte declarativa. Então, aí o computador entende. Então, a gente vai começar aqui com arroba. E aqui a gente tem as perguntas que vão sendo feitas pelo chatbot, né? Então, aqui, ó, nome da pergunta, isso que é uma variável, e a gente coloca ali a pergunta, a ajuda, o tipo que eu acabei de falar, o subtipo, se necessário, e opções, por exemplo, se for uma lista, né? E aqui, só para vocês darem uma olhada um pouquinho de novo, a gente pode ver com mais calma, mas só para vocês olharem um pouquinho como isso fica no código e que a gente vai mais para frente absorver e brincar um pouco mais. Gente, por enquanto, vivos. Tá bom. Silêncio é ensurdecedor, na verdade. Acho que Leila, até uma pergunta aí sobre essa parte declarativa. Eu preciso fala. declarar todos esses tópicos, então pergunta, ajuda, tipo, subtipo, opções. Então, o que que vai mudar, por exemplo, aqui a gente colocou só para deixar para vocês como exemplo, né? Mas, por exemplo, tipo, aqui são todos, mas aí você vai só colocar o tipo que você quer. Então, você vai colocar, por exemplo, texto, ou só binário, ou só data, né? Ou só, sei lá, horário, ou só lista. Aí, o subtipo, se vocês notarem, é legal, até boa pergunta, Bi. O subtipo, ele tem muito característico de quando a gente selecionar. Ou até, eu tô no lugar errado aqui, mostrando com a setinha, desculpa. Quando a gente, por exemplo, escolher, ó, número, eu vou ter que falar necessariamente que ou é o número inteiro, ou é o número real, ou é o número monetário. Por quê? De novo, se vocês colocarem só
só o tipo número, existem três possibilidades, então vai dar erro o computador. Ele não vai entender, ele fala assim, ó, opa, pessoa, me ajuda aí, humana, porque eu não estou entendendo que número que você quer. Então a gente precisa, nesse contexto de número, colocar um subtipo. Assim como também, se nós optarmos por falar que o tipo é uma lista, aqui no subtipo a gente também coloca que ela é atômica ou múltipla. Se não, também a mesma ideia, não rola. E aqui, opções são as opções das listas. Então, isso aqui só vai aparecer nessa propriedade se for lista, tá? Que aí a gente vai criar as opções das listas, né? Colocar ali uma por uma as opções que a gente quer que apareça para o usuário. Boa, dona Bianca, muito obrigada pela pergunta. Boa, ótimo. Mais alguma perguntinha ávida? Marota? Não. Ó, Kelly, morri, mas passo bem. Isso acontece, Kelly, nas melhores famílias. Melhores famílias. É bastante informação, né? Mas aí na hora que a gente for fazer o exercício, eu acho que isso fica mais palpável. Por isso que a gente sempre brinca, né? Não dá para fazer programação só falando. A gente tem que falar a base para vocês e aí é o quebrar a cabeça para fazer o negócio acontecer. Então, isso é ótimo. E agora, gente, a gente vai para a segunda Ô, parte. Leilane, Opa, opa. tudo Olá. jóia? Tudo bem? Boa noite. Deixa eu Boa te noite. perguntar, Tá. igual você tinha falado até num slide anterior. Por exemplo, a pessoa tem que... Não, pode partir nesse aí, por exemplo. Ela tem que... Não, no outro, Esse aqui. esse. Tá. Ela colocar uma informação nessa seção declarativa para funcionar, por exemplo, na seção operativa. Né? Por exemplo, não, Isso. ela não pode, né? Por exemplo, se ela não pôr a declarativa, não pode, por exemplo, pôr Não, só na operativa, né? Mas, isso, ela não funciona. o que acontece? É tipo, trava? Assim, ela colocou na É, porque operativa tipo assim, por erro, alguma esqueceu, sei lá, igual você deu o exemplo lá da azeitona, né? Falou assim, eu isso. esqueci. Aí ela foi, não colocou no declarativo, colocou no lugar errado. O que acontece? Assim, Legal. Se não coloquei, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, essa parte declarativa, né? Quer dizer, desculpa, eu não coloquei, não mas na colocou. outra, não coloquei uma informação aqui. Não coloquei uma informação aqui. E aí na outra parte, porque você viu, tipo um É, casamento, né? O que tá em uma, isso. o que tá na Tá parte na chave, né? declarativa, vai ter que estar na parte operativa para eu Operativa. poder usar ali aquela Ah, informação. Então, isso. se eu quero usar na parte operativa, mas eu não declarei, o computador vai falar assim: o que é isso? Eu não sei o que você está querendo. Então, ele vai travar, ele vai parar. Ah, Ele vai falar: ó, trava, deu né? erro, entendeu? Porque ele não vai entender o que era que você quer usar, mas que você não declarou. Porque para ele não faz sentido. Porque ele só usa na parte operativa aquilo que ele tem como contexto, na Uhum. parte declarativa, entendeu? Então não tem como, não tem Mas como. Então, aí, tipo, se ele trava, mas aí você tem como é que você vai descobrir isso? quando Tem- você estiver testando, é, vai aparecer erros. tá. Vai Ah, aparecer, sim. vão aparecer erros cabeludos. É assim que você vai perceber. Você vai dar um errinho ali, você vai perceber que não tá legal. A hora que você for subir o código para fazer o processamento ali, para ver se tá ok, vai dar erro, vai dar erro. Então você vai saber que alguma coisa Entendi. deu errada. Mas podem dar tantos outros erros, né? Porque você está vendo assim, se a gente notar né, olhar na minúcia, né? Olha como a gente tem que, ó, abrir chaves, né? Desculpa, abrir colchetes, fechar colchetes. Então, assim, podem ter vários erros relacionados a isso, esquecer abrir e fechar colchetes, abrir e fechar chaves, tantos outros erros. Mas isso a gente vai pegando aos pouquinhos, né? Então, às vezes eu esqueci de declarar, às vezes eu esqueci de colocar ali uma chave. A gente vai aos pouquinhos
percebendo como essa linguagem funciona, né, entendendo essa dinâmica e vendo o que está dando de errado. Ele vai ajudando, o sistema vai, quando a gente subir, ele vai avisando o que estava errado ali na linha tal, Entendi. tá? Muito bem explicado. Obrigada. Ah, obrigada, imagina. Assim, Então, agora a gente esmiuçou um pouquinho ali, né, gente, falando sobre fluxo declarativo, né? Declaração, ou seja, criar o contexto, o repertório para o computador. E agora a gente volta aqui para falar de fluxo operativo, que é onde a gente efetivamente vai usar aquelas informações que foram declaradas. E aqui no contexto desse brinquedo aqui que a gente fala, né, dessa ferramenta fantástica que é o chatbot, a gente vai colocar ali a ordem que a gente quer que as perguntas sejam, né, apareçam ali e comandos, né, na ordem que a gente quer que apareça para o usuário na telinha lá quando o chatbot estiver perguntando, tá? E aqui, assim como eu indiquei, né, ali para vocês, ó, falei, ó, aqui, ó, o computador, como é que ele vai entender que é um fluxo declarativo? Vai começar com o quê? Com arroba. E aqui no fluxo declarativo operativo vai começar com um hashtag, tá? Então, até de novo, o computador entender que são coisas diferentes. Uma coisa é arroba, parte declarativa, outra coisa é hashtag, que é parte operativa, tá? E aí, a gente tem dois tipos grandes aqui, né, de comandos que a gente vai poder colocar ali no fluxo operativo, tá? E é interessante a gente pensar, inclusive, nas instruções que a gente viu logo, né, no comecinho do nosso papo, tá? Porque estão muito ali relacionados. A gente tem ali comandos diretos, né, que a gente vai pedir, que vocês vão ver, tem faça e diga, que a gente vai colocar, então a gente vai ter que descrever o que eu quero que o chatbot faça, e o texto no diga, né, que eu quero que ele apareça para o usuário, e desvios condicionais, tá? Que é o que a gente estava falando, né? O se não, né? Que era o caso justamente do caviar que a gente tinha colocado, né? Ó, se as alunas forem da Lexbi, então coloca ali uma colher generosa de caviar, né? Então a gente tem esses dois grupos grandes aqui de comando, tá? Aí a gente colocou aqui os desvios condicionais, e aí vocês vão percebendo, de novo, aos poucos, tá? Não se prendam a isso nesse momento, então fiquem com paz, tentem ficar um pouquinho com paz de espírito, que é difícil, eu reconheço, mas tem uma forma adequada para a gente, né, colocar, e cada linguagem vai ter um tipo diferente, uma forma diferente da gente descrever os desvios condicionais, né? E aqui a gente colocou aqui justamente o exemplo, como pode ser utilizado aqui no chatbot. Então, notem, inclusive, acho que até não mencionei isso em nenhum momento, e eu acho importante, voltando aqui. Se vocês notarem, essa linguagem está em português, né? A gente tem pouquíssimas linguagens em português, normalmente por padrões internacionais, grande parte das linguagens de programação são em inglês, né? Tentando fazer essa padronização. Mas o que eu acho legal aqui é justamente do chatbot tentar trazer essa facilidade para as pessoas, por exemplo, que não sabem inglês e que não têm obrigação de saber, mas que podem se apropriar do português para programar e brincar um pouquinho ali no quesito programação. Bom, voltando aqui para o desvio condicional, a gente tem então essa forma específica, né? Então a gente coloca, olha, se aqui, nome da variável, né, entre colchetes, ponto, verdadeiro, abre e fecha parênteses. Puxa, Leilane, tem que ser assim? Pois é, gente, tem que ser chato assim. Por quê? Porque é a forma, de novo, que o computador vai entender que isso é um desvio condicional. Então a gente vai ter que ser chato na vírgula, na chave, no abre e fecha parênteses. Não vai ter jeito. Senão a gente não vai conseguir se comunicar e o computador não vai entender o que a gente está pedindo para ele executar, tá? Então
a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes, porque programação tem muitos detalhes. Então, fiquem tranquilos, se vocês não gostam de detalhes, já podem sair desse workshop. Brincadeira. Brincadeira, não é pra sair, gente. Tem que aguentar até o final, pô. Vocês já estão me aturando há não sei quanto tempo falando, tem que pelo menos brincar. Mas é só importante a gente ressaltar esse ponto de justamente os detalhes importam, porque faz toda a diferença. Lembrando que o computador não tem contexto, então ele tem um repertório muito limitado. Então ele só vai entender que esse comando aqui é um desvio, né? Condicional, se tiver ali entre colchetes, se tiver o ponto, se o verdadeiro ali tiver entre abre e fecha, né? Tipo, depois do verdadeiro tem abre e fecha parênteses, então tem toda uma lógica aqui. Então, se nome da variável, eu posso imprimir um texto X. Se não, eu posso imprimir um texto Z, se eu quiser, tá? Aqui a gente colocou exemplo. Ou eu posso não querer imprimir nada, que foi naquele caso até interessante, né? Do caviar. Eu não queria, eu só queria, né, o C, que é o que a gente fala de desvio condicional simples. Eu só queria colocar uma previsão para o computador entender que se as minhas alunas fossem da LexB, elas iam ganhar caviar. Eu sei lá se tinha aluno de outro lugar, eu não coloquei nenhuma previsão. Então, fiquem tranquilos. Isso vocês vão modelando ali na medida que vocês quiserem colocar ali situações diferentes para o computador executar, tá? Mas só para abrir a mente aí de vocês quanto a essas questões. E, por fim, queria mostrar aqui para vocês, então, como é que fica a parte operativa. Vocês estão dormindo, os safados, eu ia falar cabeçudos. Safados, vocês estão dormindo, vocês estão, acho que eu ainda estou na parte declarativa, né? Não! Estamos na parte operativa, pessoas. Acordem, acordem. Vamos lá. O que eu falei quando eu estava entrando agora nesse contexto de fluxo operativo? Eu falei, ó, aqui o computador vai reconhecer por como? Pelo hashtag, tá? E isso, por que, Leilane, hashtag? Porque quem criou quis assim, entendeu? Que o computador entendesse desta forma a linguagem. Então, essa pessoa gosta de hashtag e colocou que o computador tem que entender que quando eu estiver fazendo uma parte operativa, né? Trabalhando com a parte operativa, eu vou sempre vou começar ali com hashtag para ele conhecer. Aí eu vou ter que abrir chaves, olha lá, hein? Chaves aqui, abrir aqui. Opa, abrir aqui as chaves, ó, na linha 5. Vou ter que fechar aqui na linha 20. Aqui dentro vai ter a pergunta, ó. Pergunta que dispara várias ações, pergunte. Então, toda vez que eu quero fazer, né, uma pergunta, eu vou colocar ali, pergunte. E aí, olha, o desvio condicional é importante para a gente entender aqui. Se essa pergunta, né, for falsa, eu quero que ele faça, ó, faça, ou seja, diga o quê? Isso aqui é um comando só. O faça é para o computador entender que eu quero que venha alguma coisa, e o diga é para justamente colocar o quê? O texto que eu quero que apareça. Então, eu quero que ele faça algum comentário. Aqui embaixo também faço, ó, eu posso colocar um reporte, um status, uma referência, uma explicação, uma recomendação. Essa parte aqui a gente não vai entrar tão a fundo hoje, mas o que eu acho até legal mencionar para vocês, hoje é uma aula mais introdutória, para a gente desencantar com essa que programação é muito difícil, fora da curva, então é para vocês sentirem um gostinho. Mas olha, o chatbot, a gente consegue fazer relatórios com isso aqui. Então, até uma atividade que várias pessoas que estão aqui cederam tempo e dedicação com a gente ano passado, foi para a gente fazer relatórios de LGPD. Então, assim, olha como a gente pode, né, como a tecnologia pode nos auxiliar e favorecer ali nas nossas atividades. Então, talvez, em vez de ficar lá, indo em toda a empresa, enchendo o saco de fulano, tipo, Covid a gente nem pode, né, nessa época que a gente viveu, gente, faz um chatbot que vai lá e colhe todos esses dados das pessoas da empresa inteira, e aí isso já dá para gerar um relatório. Então, olha que coisa, como coisas interessantes podem surgir ali a partir de tecnologia, novos produtos, novos serviços. Salvo engano,
salvo engano, não, certeza. A turma do escritório chamada da Patrícia Peck, é que agora ela saiu e criou dela, né? Mas na época que ela estava em outro, que eu esqueci o nome, eles tinham criado, acho que era DPOzinho, alguma coisa assim, um chatbot justamente para auxiliar ali a LGPD, gente, a conseguir gerar relatórios, fazer esse mapeamento, tá, dos dados, das informações. Então é bem legal saber que isso aqui não que isso aqui está sendo feito por pessoas muito boas. Então é interessante a gente pensar nisso, tá? Não é só, enfim, a gente está mostrando para vocês aqui, mas outras pessoas também fazem e bem feito. Gente, encerrei a parte de historinha é boa, né? A parte técnica, né? Bastante tensa e intensa, né? Respirem fundo, vamos dar uma pausinha. O que vocês acham? Dar um descansinho para vocês tomarem uma água, ir ao banheiro, fazer o xixi e a gente volta para a gente brincar um pouco com a parte, para a gente colocar a mão na massa? Pode ser? Só que tem que voltar. Então tá bom. Vou dar 20 minutinhos então para a gente dar uma respirada e a gente volta. Tá bom? Então, ó, 8h20, nossa, número, né? 8h20, a gente volta 8h40 e aí já manda bala, tá bom? Vou até colocar aqui o coffee breakzinho. Tem Bom de... música? Não preparei, mas eu... Amanda, você me dá um... Opa, é aquele susto de voltou a gravação, né? Vamos lá. Vamos lá falar então o que a gente precisa, né, para a gente poder brincar, né, ter essa experiência do chatbot. Então, acho que eu sei que pode parecer óbvio, mas nem sempre é óbvio. O chatbot, ele vai sempre estar conectado ali na internet, tá? Então, vocês vão sempre, quando vocês quiserem brincar, fazer as atividades, subir, né, o código de vocês para ver como é que isso vai se traduzir ali nesse chatbot, vocês precisam estar conectados com a internet, tá bom? Então, é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente mencionar para vocês. O segundo, além da internet, bom, né, enfim, vocês estão aqui, é o que a gente explicou, que é o editor né, de texto de código. Que existem vários, então tem turma que já está aqui, que manja dos Paranauê, que usa vários outros. A gente sempre recomenda o Sublime, que ele é simples, prático. Então, eu vou sugerir, vou até pedir o apoio moral da Amanda, por gentileza, Amanda. Se puder, não sei se. Será que se a gente colocar no bate-papo o link, eles conseguem clicar? Eu não sempre esqueço isso, não, né? Porque não dá para clicar, né? Dá Bom, para clicar, dá para não dá para clicar? copiar. Ah, copiar. Perfeito, perfeito. Desculpa. Então é isso. Eu vou pedir a gentileza só para colocar para a turma, porque aí quem quiser já baixa. E aí, o que a gente recomenda, né? Então, clica nesse aqui, Sublime Text, né? Vai ter escrito assim, download. E aí, ele vai justamente falar assim: olha, que sistema é o seu, né? Para você baixar a melhor versão. Então, se o de vocês, né, é o Microsoft, o Windows, né? Baixa o Windows 64. Se for Mac, baixa ali o OS X que tenha lá, tá? Mas tudo tranquilo. O que a gente só recomenda também? Então é só fazer um download, clicar, fazer o download e aí instalar, tá? Então, se vocês precisarem, a gente ajuda, tranquilo, a fazer isso. Então, vou até aqui, ó, vou até descompartilhar minha tela, que aí eu coloco aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Vou digitar. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Eu descompartilhei tudo de novo. Vamos para um novo compartilhamento. Sim. Dá para ver, sim. Ah, dá? Ah, então tá. Pô, o que a gente vai colocar aqui? Então, só para mostrar para vocês. Vocês vão no navegador de vocês, coloca Sublime Text 3.
colocar Enter aqui, ó. O meu, como eu já fiz o teste, né, antes aqui, eu já tenho no meu computador e eu já fiz para dar uma olhadinha e me preparar para o nosso workshop. Então aqui eu vou colocar download e aqui é que que eu estava falando para vocês, né? Para vocês escolherem efetivamente qual que é o sistema operacional do computador de vocês. Normalmente, para a turma do direito é o Windows, né? Mas pode ser, então, se for o Windows, vocês podem escolher essa aqui, ó, Windows 64-bit, tá? Se for Mac, vai no sucesso de OS X, tá? E aí, raramente, mas ainda tem uns gatos pingados, há uma galera que tem Linux, que é mais para a galera dos desenvolvedores, a turma técnica que acaba usando mais. Mas pode ir desculpa, OS X, Windows, clica e vai fazer o download e depois vai instalar. Leilane, não estou conseguindo. Boa. Pode ser que aconteça? Pode. Por quê? Alguns computadores, eles têm restrições. Então, às vezes, vocês estão usando o computador, por exemplo, para participar da atividade de hoje, da empresa que vocês estão trabalhando, do escritório. E aí, vocês precisam uma permissão específica, tá? E aí, vocês não vão conseguir agora. Então, eles precisam... Alguns computadores são travados para fazer a instalação. Isso é tudo, de novo, proteção, né? Na verdade. Então, das empresas. Então, fiquem tranquilos. Se não der, se vocês não conseguirem, né? Não tiver essa permissão, tá gravado, né? A gente vai disponibilizar. Então, vocês vão ter acesso a esse material aqui. Então, fiquem tranquilas e tranquilos. Tá bom? Deixa eu voltar, então. Sucesso, né? Sublime Text de novo. Ah, Leilane, eu preciso? Precisa. Vocês não usam o Word? Vocês não usam, né, o pão nosso de cada dia, o Word, para fazer as petições? A gente precisa, nesse contexto, quer dizer, sendo muito, muito honesta, a gente poderia usar outra forma de colocar os códigos, mas eles não ficariam tão visíveis e bonitos do jeito que eles vão ficar nesse editor de código, tá? Que é o Sublime. Então, ajuda muito mais visualmente a gente achar os erros, né? É interessante a gente ir acostumando. E aí também vocês esbanjam esse conhecimento com os dates, um papo, né? Quando vocês forem sair com as namoradas, com os namorados, que agora vocês têm esse programa. Então, dá para dar uma ostentada também. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar os slides. Boa. Então, internet, primeiro passo para a gente usar, precisamos de internet e precisamos ali, né, do Sublime Text 3, tá bom? Beleza, agora a gente começa ali nos primeiros passos, tá? E aí é para vocês entenderem. Bom, o chatbot, a gente vai ter dois ambientes em que a gente sempre vai mexer, tá? Dois ambientes que, pasmem, a gente vai estar programando esse chatbot. Então, qual que é o primeiro ambiente? O ambiente específico para a gente subir o código para o computador ali, para a gente ver se está tudo certo. E no outro ambiente, no segundo ambiente, é visualizar se está funcionando aquilo que você subiu. Tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com dois ambientes. Aqui, a gente tem o ambiente de submissão. Então, até vou pedir, Amanda, gentilmente para você, por favor, se você conseguir colocar ali também, www.chatstack.com.br/send. E aqui ele vai ter esta carinha. Eu já vou abrir com vocês, então fiquem tranquilos. A gente já abre juntos para eu mostrar para vocês onde é. Mas vai ter essa carinha. E aqui, vocês vão ter que, ó, escolher aqui, ó, vai colocar um nome, o identificador, né? Tá? Arquivo, ó, código fonte, que vai vir o arquivo que vocês vão mexer ali de código, ali no Sublime, tá? Então, é aqui que a gente vai colocar. Esses outros podem deixar, não tem problema, vocês podem deixar como tá. Aqui vocês, inclusive, podem deixar o chatbot com a carinha de vocês, então vocês podem colocar aqui um avatarzinho bonitinho. A gente não recomenda agora, porque todo mundo vai subir junto e pode pegar uma imagem lá zoada, e a gente não quer, né, colocar coisas estranhas lá para não ter nenhum problema. Então, deixa lá o padrão que está no sucesso, tá? Então, a gente vai, primordialmente, tem que colocar qual identificador, né? Então, o nome desse arquivo e, além disso, o
próprio arquivo. Então, a gente vai subir aqui e até o momento em que a gente vai ver se deu certo, deu errado, deu ruim, errei alguma coisa. Ali que a gente vai testar para ver se está tudo certo, tá? Boa. Aqui são algumas explicações ali sobre aquelas. Eu tô correndo para a gente ter tempo e poder brincar mais. Então, para cada campinho que estava ali. Boa. E o segundo, então, o segundo ambiente que a gente vai trabalhar, que é onde a gente vai estar ali, ó, www.chatsfact.com.br. O primeiro é para eu subir. E esse aqui, ó, é para ver se funcionou, se funfou. Então, assim, como é que o meu tá funcionando do jeito que eu imaginava, que ele estava fazendo as perguntas? Então, é para a gente ver o chatbot na prática mesmo, tá? Deixa eu abrir aqui também, que eu já tinha deixado aqui. Já tinha até deixado aqui prontinho. Tá? Então, aqui, ó, o send, que é onde a gente vai subir. De novo, vou colocar identificador aqui. Vou escolher um arquivo, tá? Então, aí eu vou usar lá do Sublime. Deixa eu cancelar aqui para não dar ruim. Boa. E o segundo site que a gente vai usar, que, ó, já tem um monte aqui, ó, de pessoas que fizeram atividade, que brincaram também. Então, tem outros chatbots aqui, ó. Tá bom, ó? Pra gente ver, ó, como funciona, ó. Ó, o da Ana Luísa, ó. Boas-vindas ao escritório Lovelace Associadas. Gostaria de auxiliar. Então, é para você testar e ver como é que tá, ó. Deu certo o que eu fiz, ó. Qual é o seu nome? Vamos colocar ali, ó. Leilane. Beleza, ó. Qual gênero você se identifica? Né? Vou colocar aqui, feminino, ok. E, ó, e assim vai por diante. Então, é para ver se o que vocês estruturaram deu certo, tá bom? Então, só para vocês irem dando uma olhadinha. Muito difícil, gente? Tá dando medo? Tá dando friozinho na barriga? Fala a verdade. Não? Bianca tá com aquela carinha. Oh, meu Deus! Não, gente, não se aveste, não. Tá tudo certo. A gente vai. E a gente não vai nem fazer um negócio tão. Só para vocês brincarem e, tipo, desmistificarem essa coisa de, meu Deus, tecnologia, programação, é para vocês criarem gosto, tá? Acho que esse é o propósito desse workshop, juntar vocês para cá e criar gosto por isso, tá bom? Deixa eu aqui diminuir, que agora eu volto aqui. Vamos lá. Voltamos então. Mão na massa, minha gente. Agora é o que eu quero ver a giripoca piar, como diz na minha terra. Então, o que a gente vai fazer? Nós não vamos fazer vocês sofrerem um monte. Lógico que não. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão abrir um arquivo no Sublime, tá? Então, a gente vai. Depois eu abro aqui e mostro para vocês também. Só estou explicando agora e eu retomo de novo. E a gente vai, assim, fazer uma coisa muito simples, tá? Muito simples. De novo, exercitar o conceito de parte declarativa e exercitar o conceito ali de parte operativa. Porque, gente, quando a gente programa, o que nós estamos fazendo? Pasmem, criando um algoritmo. Poderia ser de um sanduíche? Poderia. Mas nesse caso, é o quê? É um chatbot, ó, eu tô com um shot na cabeça, que tristeza. É um chatbot interativo. E a gente só vai aqui testar. Leilane, eu faço o que aqui? Então, eu copio isso no meu código? Sim, seres, é isso. A gente não quer dificultar a vida de vocês, não precisa inovar, trocar tudo. Copia exatamente como tá aqui, só para fins do exercício, só para vocês criarem esse gostinho, tá? Eu vou deixar aberto aqui, mas antes de deixar aberto para vocês copiarem, eu vou voltar e vou abrir o meu Sublime para mostrar para vocês, tá? Depois de instalado. Então, até venho aqui, ó, vamos de novo. Vocês já estão até com enjoo de tanto que eu vou e volto, né? Deixa eu procurar aqui. Meu Finder Sublime. Ó,
abrir aqui. Então, assim, vai aparecer o aplicativo do Sublime para vocês no computador de vocês, depois que vocês instalarem. E eu abri aqui. Abri aqui, ó. Agora, o que vocês vão fazer? Copiar. Copiar exatamente, ó, até, ó, as linhas aqui, ó. A gente vai copiar exatamente o que a gente colocou ali. Sem mais, sem menos. Exatamente só de novo para criar o gostinho, tá? Aí, quando a gente terminar, eu salvo e mostro para vocês. Mas eu quero que primeiro vocês abram o arquivo na paz, na tranquilidade e vamos copiar e colar, que é isso, aquele momento, meus ex-alunos sabem, eu sempre falo, momento senhor Miyagi, não adianta inovar, a gente está no básico, então vamos copiar para pegar essa manha primeiro, tá? Então é bom, desencanta, tipo, a gente tira esse misticismo todo. Então, copiem isso. Então, vou até aqui, ó, fechar. Opa, deixa eu cancelar. Vou minimizar meu arquivo do Sublime e vou abrir novamente aqui para vocês copiarem. Vocês vão fazer o primeiro olá, juiz, né? Tipo, via chatbot aí, resumidamente. Então, bora lá. Bora lá, dona Bianca, vamos ver o resultado final. Hum, Já tá aqui? Estamos vendo, estamos vendo. Essa é a primeira tela, né? O primeiro. Isso, é lá onde eu subo o código. Então, a gente colocou lá, igual você mostrou, o cache, o avatar, a fotinho lá padrão. Tá. Aqui no identificador eu vou colocar minhas iniciais e olá, juíza. E aí vou pegar aqui meu códigozinho. Em TXT, agora eu vou. Acho que foi, né? Então ele rodou aqui, deu o joinha, falou que tá um sucesso. Boa. Aí eu vim aqui no. Vamos ver se ele já veio aqui ou eu tenho que dar um. Tenho que dar um refresh, né? Isso, dá um refresh, isso. Tá, aqui já aqui o meu olá, juíza. Aí aqui é a verdade, né? Olá, Não olá. adianta só subir. Então vamos lá. Qual o seu nome, querida juíza? A Bianca. Obrigada por responder, Bianca. Agora terminamos a entrevista. Não tem nada. Não tem nada, a gente não usou essa funcionalidade do relatório, então não tem nada, justo. Mas a gente fez o fluxo e deu certo. Cadê aquele momento em que a gente bate palminhas, reações para Bianca? Cadê as reações aqui? Eu não consigo colocar reações, né, quando eu tô compartilhando. Acho que não. Sim, mas não, mas é muito legal, eu acho muito legal o professor não conseguir fazer reação, porque imagina o professor conseguir, tipo, se os alunos estão chatos, ele coloca, tipo, um negócio assim, sei lá. Ah, achei, fica nos 3 pontinhos. Ah, então deu certo. Ah, boa. Vamos ver, a gente consegue um. Ah, aqui. Boa. Aí, as abelhas, olha lá. Gente, eu acho que era muito para a gente realmente, a ideia do propósito desse workshop era justamente para a gente fazer que vocês, né, pudessem brincar, experimentar, exercitar, com, de novo, conceitos de lógica de programação, né? Então não era nem aquela lógica de programação parruda, assim, negócio muito técnico, era bem mais light mesmo, para criar esse gostinho e mostrar que vocês conseguem, que vocês podem. Agradecer todo mundo que está aqui também, que ficou esse horário aí, né, sofrendo com a gente, nesse horário dessa segunda-feira. Olha lá, Anderson ali no sucesso.
Quem pegou, que gravou, né, que vai assistir, podem tirar dúvida, isso vai ficar no YouTube, então é para acessar, é para assistir, para compartilhar. A ideia é tire, né? Mandem mensagem para a gente, se não entendeu, se alguma coisa não ficou clara, a gente está super à disposição. E esse é o encerramento assim do ano com chave de ouro para as atividades de 2021. Então, agradecer a todo mundo aí pela paciência, pelo carinho, pela gentileza. E bora continuar estudando e se aprofundando muito mais. Beleza? Alguma dúvida? Algum anseio? Alguma tristeza? Olha lá. Andréia, né? Obrigada, Herculino. Boa. Ano que vem a gente faz uns eventos mais cheios, gente, mais tranquilo, tudo no sucesso. Tá todo mundo só no pó da rabiola. Beleza? Obrigada, em especial ali, Andréia, Herculino ali pela gentileza. A Bianca já é daqui de casa, então, coitada, foi, né? Tá aqui com a gente. A Amanda também, parceira de sempre. E Anderson também, obrigada aí pela força. Tá bom? Um beijo grande para vocês e a gente fica aqui à disposição para tirar dúvidas ou alguma coisa.